E, cara, eu queria que tu me explicasse um pouco como é que funciona a Stand With Us. Stand With Us. Cara, essa é uma história que começa em 2001. Começa durante a segunda intifada, que foi o levante palestino contra a presença de Israel na Cisjordânia e Gaza. Foi, na verdade, uma guerra assimétrica que acontece nos anos 2000. Eu não sei se as pessoas devem lembrar, teve negociações de paz entre Israel e os palestinos. Por que tu chama de guerra assimétrica? Grupos terroristas contra Israel. Tá. Não era exército contra exército. Entendi. Se a Ucrânia for invadida pela Rússia, vai ser tanque contra tanque, avião contra avião. Aqui era homem-bomba se explodindo em shopping, em ônibus, e Israel tendo que fazer incursões, que é o que acontece hoje em dia na faixa de Gaza, mas naquela época não era na faixa de Gaza, era em geral, era na Cisjordânia também, era dentro de Israel. E aí você não vê o inimigo, você não vê onde o cara tá, o cara chega de carro, chega de ônibus, com um casaco, e se explode dentro de um ambiente onde tem civis, normalmente. Mata a maioria de civil. Isso, e se mata. Ele tem interesse de morrer, né? Então é muito difícil você tem que fazer uma série de coisas para poder evitar que pessoas continuem morrendo. Então nessa época, era uma época onde Israel estava usando o seu aparato militar pela primeira vez dentro de territórios onde os palestinos moravam. Até então, o aparato militar que Israel tinha não era usado dessa forma. O aparato militar que Israel tinha era usado mais como uma força policial, uma força de defesa para conter protestos violentos, mas era mais uma forma, mas era mais uma forma de conter protestos radicais, mas não o hardware que a gente fala, tanques, aviões, artilharia, helicóptero e tal, nunca foi usado. É a primeira vez, e as imagens eram muito ruins. Porque início dos anos 2000, tudo isso? Isso, começa em 2000, em setembro de 2000, chama Al-Aqsa, Intifada Al-Aqsa, que é o nome da mesquita em Jerusalém. Era um levante popular, enfim, eram mortos todos os dias. E existia muitos ataques a grupos de judeus nos Estados Unidos, principalmente nos campos universitários, pessoas que se identificavam, tentavam pelo menos explicar a posição de Israel, ou falar pelo menos que os israelenses também não têm que morrer por causa disso. E existia muito antissemitismo travestido aí de ódio contra Israel, e isso acaba gerando aí um encontro de pessoas da comunidade judaica lá de Los Angeles que se encontram e falam: a gente tem que fazer alguma coisa para pelo menos educar as pessoas da comunidade judaica. Nem todo mundo tem conhecimento a respeito da história de Israel, de como se deu essa situação, do que gerou tudo isso, porque não tem como explicar. Para você explicar 2001, você tem que explicar o que aconteceu desde 1860, né? Que tem que passar pela história inteira. Então, era uma organização que se criou como organização educacional para educar as pessoas dentro e fora da comunidade judaica. Assim, visando diminuir a falta de conhecimento. E a tese se você diminuir a falta de conhecimento, você aumenta o conhecimento. Se você aumenta o conhecimento de alguém sobre qualquer assunto, a pessoa vai ser menos radical sobre aquilo. Ela vai ter uma ideia um pouco mais equilibrada. Faz sentido. Né? Se você não tem nenhum conhecimento sobre um assunto, você pode ter uma ideia totalmente desviada da realidade sobre qualquer assunto. Né? Principalmente um assunto acadêmico, científico, onde tem provas, né? Onde tem dados, números, etc. e tal. E aí ela se espalha, enfim, a organização cresce, abre vários escritórios nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, em Israel em si também, em 2004. E aí a minha história entra junto com eles em 2014, teve uma guerra em Gaza que demorou 50 dias para acabar, né? Israel contra o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza. Eu ainda morava em Israel, a gente vai falar disso. Aí eu vim para cá, fiz um monte de palestras aqui, foi a primeira vez que eu viralizei assim no Facebook na época, com postagens que eu escrevia. Eu fiz várias palestras aqui durante 30 dias, voltei para Israel, voltei para cá para morar um tempo aqui. E acabei trazendo a Stand With Us Brasil, que é o Stand With Us de lá, Brasil, Stand With Us, né? Fique conosco em inglês, para o Brasil, para trabalhar fazendo cursos, palestras, seminários, promovendo debates, qualificando aí o debate a respeito desse assunto. Dá para dizer que foi você que trouxe para o Brasil, então? Isso, junto com voluntários, né? Eu sou executivo, mas assim, tem um grupo de pessoas voluntárias, doadores, pessoas que ajudaram a criar uma ONG, né? É uma organização da sociedade civil, aberta, com CNPJ e tudo mais. E a gente se sustenta com doações e a gente promove
eventos educacionais a respeito dos conflitos no Oriente Médio, com foco em Israel e com conflito entre israelenses e palestinos, o processo de paz também, a relação entre eles não é só sobre guerra, é sobre paz também, é principalmente sobre paz e não sobre guerra entre as partes, e também em relação a outras coisas que acontecem no Oriente Médio que envolvem, de uma certa forma, Israel, como, por exemplo, problemas que existem no Líbano, a guerra civil na Síria, a Primavera Árabe, o programa nuclear iraniano, tudo que tem uma certa sinergia com o que acontece também na região. Os acordos de paz que Israel teve com os últimos países, com o Bahrein, com os Emirados Árabes, agora que, enfim, tem acordos diplomáticos entre esses países, não tinham antes, agora tem voo direto entre Israel e Dubai. 300 mil israelenses visitaram os Emirados Árabes no último ano, enfim, todo esse contexto geopolítico que envolve também, de uma certa forma, as relações de Israel na região. Isso é oferecido de graça na sociedade civil no Brasil, tem aulas em escolas públicas, privadas, universidades, cursos de extensão, clube do livro. A gente recentemente agora começou um clube do livro, de discussão de livros sobre a Israel contemporânea, política e sociedade na PUC em São Paulo, no Labo, Legal. Que é coordenado pelo professor Pondé. Ontem teve a primeira aula, 60 pessoas, super legal. E a gente teve, ano passado, 316 eventos educacionais, se for contar também os podcasts e tudo mais, para 10 milhões de pessoas assistindo. Porra, legal pra caralho. Calma, não sai ainda. À direita tem o vídeo mais recente do canal e à esquerda o vídeo recomendado. Clique em um dos dois e até o próximo corte aqui no Plantão dos Cortes.